Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para fazer mais uma vídeo resenha. O livro que eu vou falar hoje chama-se O Jogo do Anjo, de Carlos Ruiz Zafón, tá? Pela Suma de Letras. Ó, já vou começar reclamando, mais uma vez a Suma de Letras peca pela letra minúscula. Eu acho isso um absurdo. A Suma de Letras é uma editora que faz parte da editora Objetiva. É um subselo, né? É um selo, sei lá o quê. E a Objetiva lança os livros do Stephen King no Brasil. E a Suma de Letras está relançando os livros do Stephen King, né? E eu sei que a Suma de Letras e a Objetiva elas são editoras caras, muito caras. Elas cobram pelo preço de papel publicado. Agora, eles querem economizar no papel e cobram ainda caro pelo livro. Esse livro tem 410 páginas. Sabem quantas páginas tem o livro americano em inglês? Tem 540 ou 570 páginas, se eu não me engano. Ou seja, é muito mais páginas. Esse livro aqui está assim, condensado em 410. A história está condensada em 410 páginas que você tem que ficar assim, ó assim para poder ler o livro. E nem com óculos eu consigo ler direito. Então aqui já vai a minha repulsa, sei lá o que, por esse tipo de edição, sabe? Vem com orelha, tudo, mas por exemplo, eu tenho a edição da Torre Negra que foi lançada pela Soma de Letras também, e a letra tá ok. A letra tá, assim, a fonte tá num tamanho excelente. Agora essa aqui tá nesse tamanho, não dá para entender, mas tudo bem. Antes eu vou falar para vocês o seguinte, para quem não sabe, esse livro aqui, O Jogo do Anjo, ele faz parte de uma trilogia. Eu vou mostrar para vocês os livros então. O primeiro livro que o Carlos Ruiz Zafón lançou foi A Sombra do Vento, tá? Esse aqui, que eu já fiz resenha. O segundo livro que ele lançou é esse que eu acabei de ler, O Jogo do Anjo. E o terceiro livro que ele lançou como continuação de A Sombra do Vento é O Prisioneiro do Céu, tá? Esse eu ainda vou ler. Vou ler em breve, farei resenha também para já fechar o ciclo. Então o que acontece? Eu acho que o Carlos Ruiz Zafón ele quis que os leitores lessem a história na medida que ele foi lançando os livros, não na ordem cronológica. Apesar de que qualquer ordem que você escolher não vai fazer muita diferença pelo que eu andei lendo de resenhas de outras pessoas. A ordem não importa muito. Mas tem uma coisa que acontece no final desse livro, do Jogo do Anjo. Eu particularmente fiquei torcendo para que o que eu estava lendo no meio da história se concretizasse no final. E se concretizou. Ou seja, essa surpresa agradável, ela só vai ser agradável, só vai acontecer de fato, se você ler os livros na sequência A Sombra do Vento, O Jogo do Anjo e depois O Prisioneiro do Céu. Lendo nessa sequência, você tem essa surpresa. Mas aí vai do gosto de cada um, certo? Agora, do que se trata o Jogo do Anjo? A Sombra do Vento, como eu tinha dito, fala de um escritor. A história narra a vida de um escritor que ele não vendeu muitos livros. O nome dele é Julian Carax, se eu não me engano. E tem muito mistério em cima desse escritor e o Daniel Semper, que é o filho do livreiro, né, de uma livraria famosa em Barcelona, ele acaba pegando esse livro no Cemitério dos Livros Esquecidos, um livro do Julian Carax, e ele acaba gostando muito do autor e vai atrás de outros livros desse autor e também atrás do paradeiro desse cara, que esse cara sumiu do mapa, e tem muito mistério envolto na vida desse autor. O Jogo do Anjo, por outro lado, é a história. Conta a história de David Martin. Não sei se é David Martin ou Davi Martin. Eu acho que é Davi Martin, mas na minha cabeça, quando eu lia como David Martin, então eu vou chamar ele de David. David Martin é um cara com 17 anos, começando a história, né? E ele trabalha num jornal que chama La Voz de la Indústria. Acho que é isso, se eu não me engano. La Voz de la Indústria. E o ano é 1917. Daí o que acontece? Ele é um mero contínuo dentro desse jornal. E num belo dia chega Dom Basílio, que é o diretor praticamente do jornal, e fala o seguinte para ele: olha, você tem que escrever um artigo para mim, uma espécie de história que envolva os leitores do jornal,
porque os 10 redatores que eu tenho aqui no jornal não vão poder escrever agora de última hora para aparecer na última página do jornal essa história. Então eu não posso entregar o jornal com um anúncio qualquer, tem que ter uma história e é você quem vai escrever. Você sabe escrever? Daí o David Martin diz que sabe e ele começa a escrever então essa história e essa história é publicada. E o Dom Basílio gostou muito dessa história. Então o que acontece? Dom Basílio acaba dando para ele uma mesa no jornal e ele começa a trabalhar na editoria de polícia. Ele começa a escrever contos policiais dentro do jornal. E os contos chamam Os Mistérios de Barcelona. Então ele vai escrevendo esses contos, os contos fazem muito sucesso. Não seria contos, é uma história dividida em episódios, né, semanais. É mais ou menos isso. Tá? Só que o Dom Basílio não gosta muito dessa história. Mas como está fazendo muito sucesso entre os leitores, ele deixa passar. Daí chega uma bela época, depois de um ano, mais ou menos, o Dom Basílio dá uma notícia pro David que ele está sendo despedido do jornal. E o David fica arrasado, porque ele sabe que as memórias de Barcelona que ele escreve está fazendo sucesso e ele não sabe por quê. Daí isso tem a mão de um amigo dele, que chama-se Pedro Vidal. Pedro Vidal é o padrinho dele. É o cara que sempre ajudou o David desde criança, basicamente. Desde quando ele tinha, sei lá, um pouco antes dos 10 anos de idade, se eu não me engano. E o cara simplesmente, o amigo dele chega pro Dom Basílio e fala: olha, despeça o David Martin, porque tá tendo muitos boatos aqui dentro, tá tendo muitos rumores, muita inveja, muito não sei o que, muito não sei o que lá, e o Dom Basílio acaba acatando esse desejo do Dom Vidal, né, do Dom Pedro Vidal, e acaba despedindo então o David. Daí o David, ele acaba descobrindo então que foi o amigo dele que despediu ele, mas o amigo dele tinha uma carta na manga, né, que tipo ele poderia trabalhar com 2 novos sócios em outro local totalmente diferente, uma editora nova, e criar uma nova história ganhando um ordenado decente. E daí David vai trabalhar então em uma nova história nesse novo lugar. Só que o que acontece? O David acaba conhecendo um cara, quando ele trabalhava ainda na La Voz de la Indústria, ele conhece um tal de Andreas Corelli, que é um editor parisiense. E esse cara é um cara envolto em muitos mistérios. Para vocês terem uma ideia, o David um dia vai acabar num prostíbulo por conta desse cara, porque o David recebe uma carta dizendo: nessa noite todos os seus sonhos se realizarão. O Andreas Corelli escreve. E vem com o brasão de um anjo, né? Tanto que o nome do livro chama-se O Jogo do Anjo. Então aí já começa o mistério. Daí o David vai para esse lugar, esse prostíbulo, e ele acaba se deparando com uma mulher, com uma garota, que é uma das personagens do livro que ele estava escrevendo no jornal. É a cara, é a mesma... A pessoa que ele idealizou para escrever é a pessoa que ele encontra no prostíbulo. Então ele acha, e o nome inclusive é o mesmo. E é lógico que é um nome fantasia. Daí ele acaba transando com essa garota, acaba passando a noite com ela, uma noite muito agradável. Daí ele acorda, recebe uma outra carta desse anjo, desse cara misterioso, e ele vai embora. 3 dias depois ele volta lá no lugar, no prostíbulo, para tentar ver a Chloe, que é a garota que ele transou, para ter contato de novo com ela, porque ele meio que se apaixonou, gostou dela, sei lá. E ele chega lá e o lugar está abandonado e foi fustigado por um incêndio. Então, e daí ele vai lá no bar da frente do prostíbulo e ele acaba conversando com o garçom, perguntando o que aconteceu com aquele local, né? E o garçom diz que aquele local há 15 anos teve um incêndio que acabou com a casa e desde então a casa estava fechada. E o David pensou consigo mesmo: mas como estava fechada se eu estava aqui há 3 dias atrás? E era um lugar luxuoso, tudo, e ele lá dentro, desfrutando de tudo que a casa oferecia, e de repente ele descobre que a casa ela não funcionava há 15 anos e estava abandonado o local. Então o mistério já começa aí, né? Porque é como se aquele cara que é um anjo, eu estou falando que é um anjo porque eu acho que é um anjo, assim, nessa altura da leitura, eu achava que ele já era um anjo, mas nunca se sabe se ele é realmente um anjo ou não. Mas assim, isso foi obra desse cara com certeza. Ele arrumou o lugar, ele criou um lugar, eu não sei se ele hipnotizou o David, o que aconteceu para ele ter aquela visão de um lugar arrumado, de um lugar, de um prostíbulo chique e tudo, e aquele prostíbulo na realidade não existia mais. Bom, tudo bem.
Daí o que acontece? Conforme vai passando a história, o David vai recebendo mais cartas desse anjo, desse editor parisiense, né, o Andreas Corelli, até que ele recebe uma proposta do Andreas Corelli para poder escrever um livro. Ele recebe essa proposta já na época que ele começou a trabalhar no escritório dos editores novos, mas ele não aceitou a proposta, ele seguiu em frente com a carreira dele, né? Até que um dia ele resolve aceitar a proposta desse Andreas Corelli e se encontra na casa dele lá em Barcelona. Daí o David vai até a casa dele e tudo, ouve a proposta que ele tem, o tipo de livro que ele quer, que o Andreas Corelli ele quer que o David escreva um livro para ele. Só que nesse livro não vai ter o nome do David, não vai ter nada, só vai ter... Ele vai ganhar 100 mil francos, que era uma fortuna incalculável na época. E o David também, ele estava assim, ele tinha uma doença, ele estava já com um câncer no cérebro, né? E ele não estava conseguindo mais escrever. E ele falou isso pro anjo. Ele falou, eu posso até aceitar a proposta, mas eu tenho menos de 6 meses de vida pela frente. Você quer que eu escreva isso em 1 ano e eu não consigo escrever. Nesse estado, tudo, tô debilitado, etc. Daí o David acaba dormindo na casa desse editor e ele sonha que está sendo operado, como se fosse uma operação espiritual. Ele sonha que estão mexendo na cabeça dele, tirando o carcinoma que tem no cérebro dele. E ele acorda bem. Ele acorda tão bem que ele não acredita que ele está com toda aquela saúde. Como se de fato o anjo, esse cara que ainda volto a falar para vocês, eu acho que é um anjo, curou ele dessa doença para que ele pudesse escrever o livro e como recompensa também além do dinheiro. E o David ficou muito feliz. Pela primeira vez na vida ele se sentia recompensado. E é isso, daí o que acontece? Logo que ele aceita a proposta do Andreas Corelli para escrever esse livro, que se trata de religião, o Andreas Corelli quer que ele escreva um livro sobre religião, não sobre religião, mas é como se fosse uma bíblia. Ele quer que ele crie uma nova religião. E o David aceita o desafio. Só que daí nessa mesma noite, o que acontece? Aquele escritório dos editores que o David começou a trabalhar pega fogo e os seus ex-patrões acabam morrendo. E eles eram meio salafrários, assim, sabe? Eles eram meio sanguessugas com relação ao David ou com relação a qualquer outra pessoa. E daí eu já liguei ao fato de que o Andreas Corelli tinha matado os caras para livrar o David do contrato que ele tinha com aqueles caras, né? Mas agora eu vou partir para o principal. Nessa história do Jogo do Anjo, depois desse acidente, desse incêndio que rolou com os editores e matou os editores, outras mortes vão ocorrer, outros suspenses vão ocorrer na história e você não sabe quem está por trás de fato desses crimes. E a polícia começa a suspeitar do David e fica atrás dele. Então, o que eu posso dizer para vocês é um livro que, ao contrário da Sombra do Vento, ele não traz respostas. Ele vai te jogar um monte de questionamentos, um monte de situações e, conforme você vai lendo o livro, você nunca vai imaginar o que vai acontecer. Isso que é um ponto positivo do livro. Você não imagina o que vai acontecer. E quando o livro termina e quando os mistérios, entre aspas, vão sendo revelados, você tem a certeza de que você não esperava aquele final, entendeu? Eu gostei particularmente, eu gostei muito do final do livro, gostei do livro em si, achei um livro muito interessante, mas é um livro que não te dá muitas respostas, tá? As respostas estão nas entrelinhas, não é mastigado, muitas coisas vocês vão ter que intuir para entender a história, e é isso. Tem gente que não gostou por conta disso, do livro, mas eu acho que não, o fato das respostas não virem mastigadinhas não chega a fazer desse livro um livro ruim. Eu acho que dá até um certo charme ao livro, de certa forma. Eu gostei. Tem um trecho aqui que eu gostaria de ler para vocês, mas eu acho que o tempo já esgotou, ficou grande demais. O David, o anti-herói aqui da história, ele tinha um pai que bebia. Ele era um veterano de guerra e esse pai, né, ele batia muito no David. Ele batia por quê?
porque o David gostava de ler. Ele gostava de ler e ele sempre lia escondido, porque o pai era analfabeto e ele era muito revoltado com a vida. E ele gostava de socar o David quando pegava o David lendo. E uma vez ele pegou o David lendo Grandes Esperanças, não pegou o livro e não pegou o David no ato em si, mas ele presumiu porque a luz do quarto estava acesa e estava quente. Então ele começou a bater no garoto, no David, quando ele era criança, para ele devolver o livro, para ele dar o livro para ele que ele ia queimar. E o garoto apanhou muito, levou uma... O cara jogava o moleque contra a parede, assim, batia, estourava o moleque, arrebentava com a cara dele. E o moleque não deu o livro para ele, falou que não tinha livro nenhum, até que ele pega esse livro e leva lá na livraria do Semper, que aparece na Sombra do Vento, e o Semper leva esse livro... Não, ele guarda esse livro pro garoto poder resgatar mais tarde, né? O livro é Grandes Esperanças, de Charles Dickens, né? Que o garoto leu acho que umas 8 vezes. E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado da resenha, tá? Não foi uma resenha tão abrangente, mesmo porque esse livro é um livro muito subjetivo. O que está escrito nele dá para você tirar várias conclusões. Posso falar muito mais do que eu falei, porque senão eu ia começar a dar um monte de spoiler. E spoiler da minha visão, não bem da história, porque é o que eu falei, esse livro a gente cria a história por nós mesmos, né? Não é uma história mastigada, é uma história que você tem que pensar um pouco e não é dada, sabe? Mas é isso. Espero então que vocês tenham gostado. E agora eu vou ler O Prisioneiro do Céu, que é o último livro da trilogia, e depois eu venho fazer uma resenha para falar do que eu achei da trilogia como um todo, tá legal? Então um grande abraço para todos vocês e até uma próxima resenha.